Oiê, preciosos e preciosas, tão amadinhos no meu coração. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bem, sendo bem? Tudo bem que vocês estão? Quinto. É uma maravilha chegar na quinta-feira com tudo bem, né? Ai, Chimada, não tá tudo tão bem assim, não. É complicado tudo estar realmente bem com a sociedade no estado que tá, né? Mas a nossa vida tá bem, não tá? Nós estamos bem, não estamos? Temos motivo para que tudo esteja bem. E não dá para tudo ser 100% bom, tá? Aqui nesse plano não. Pelo menos por enquanto. Não dá. Nós temos que aprender muita coisa ainda. Concorda? Depende muito e principalmente de nós. Que a vida seja sempre bem. Mas a vida estar sempre bem é uma questão de estado de espírito, tá bom? É aqui dentro primeiro. A regrinha básica, a máxima essencial, o fundamento da nossa jornada, tudo é de dentro para fora. O que está dentro flui para fora, se não fluir, ganha vazão. Seja bem, seja mal. Lembrando que o mal é criado dentro de nós. Nossos problemas também somos nós que criamos, né? E não é consciente, então não adianta bater os pezinhos dizendo, mas como eu ia criar problema para mim? Cria com base nas suas escolhas, das suas intenções. Nós temos muitas vezes um ponto de vista errôneo. Não repara o cachorro latindo não, tá? Sempre que eu gravar vídeo vai ter imprevisto, além de várias tentativas para gravar. Nós somos predispostos a atrair, buscar aquilo que nós queremos, não o que nós precisamos. Se nós aprendêssemos que o suficiente nos basta, ou seja, aquilo que precisamos de fato, não transformaríamos a nossa vida numa novela mexicana, querendo e buscando sempre aquilo que queremos e para quê. A Chimada não ia gravar vídeo hoje. Hoje a Chimada teve um dia bastante interessante e estranho. Eu até saí, fui na loja almoçar com meu filho mais novo e não adiantou, né? Eu saí porque eu não conseguia desconectar do alto. Eu tô assim, né? Eu disse ontem, né? Que eu tô meia voada, eu tô aqui, mas não tô. Pois é, eu acordei assim hoje. E eu não conseguia aterrar, eu não conseguia ficar aqui. Aí ele me chamou para almoçar, toda quinta-feira ele me chama para almoçar, né? Eu resolvi ir para ver se eu aterrava, se eu desconectava, e não adiantou.
eu ia tomar meu banho para pôr o meu pijama, e eu ouvi: você vai gravar um vídeo agora. Confirmação. Quando nós temos uma relação com a espiritualidade, principalmente, não é o que a gente quer, é o que a gente precisa, né? Eu preciso fazer isso neste momento. Eu não queria gravar vídeo hoje, mas quando eu recebo a ordem, eu sempre obedeço. Ontem eu estava criando umas autossabotagens para procrastinar, né? E não trazer o tema sobre as virtudes. Hoje eu tô arrumando uma desculpa para fazer esse vídeo. Por quê? Porque eu não sei exatamente o que a espiritualidade quer falar aqui. Lembram que domingo saíram, quando eu fui abrir aleatoriamente, saíram 2 mensagens. Eu escolhi uma para o tema da mensagem da semana e a outra ela ficou aqui marcadinha. Eu vou falar sobre a outra que eu não li ainda. Mas eu sinto de falar é uma energia que o dia inteiro estava muito presente e ela foi observável em todo lugar, em todas as pessoas onde eu bati os olhos, em todas as pessoas com quem eu me comuniquei hoje. Este momento especificamente, eu acho que eu já mencionei até isso em outro vídeo, mas de lá para cá parece que isso foi potencializado. Todas as pessoas que já tiveram uma relação com a espiritualidade, elas estão sendo convocadas e elas não estão se dando conta. Elas estão sendo chamadas a voltar os olhos para a espiritualidade, a voltar a se relacionar com a espiritualidade. A maioria não está tendo consciência disso, e isso está se refletindo de que forma? Primeiro que, a partir do momento que a pessoa ela já tem um selo da espiritualidade, e esse selo marca que essa pessoa já teve um relacionamento profundo com a espiritualidade. Sempre que ela se afasta da espiritualidade, ela fica infeliz. E eu estou falando de espiritualidade, não estou falando de religião, de filosofia, de crença. Estou falando do relacionamento com o espiritual, com o papai. Eu mesma já comprovei isso muitas vezes. Eu sou a típica filha rebelde que já se afastou da espiritualidade muitas vezes. Eu queria ter uma vida normal. Eu não queria ver o que eu vejo, eu não queria ouvir o que eu ouço, eu não queria sentir nada, eu não queria me envolver com nada disso, eu queria simplesmente viver a minha vida. E a espiritualidade respeita nossas escolhas. Só que toda vez que eu fazia isso, eu me sentia infeliz. E
quando a gente está infeliz, nós não conseguimos progredir em nada. Não é o afastamento da espiritualidade que trava nossos caminhos, que fecham as portas, não. É a infelicidade que nós sentimos e nós não queremos admitir. Nós sentimos falta daquela conexão que é única, nada terreno da materialidade é capaz de suprir o vazio que fica. E aí, Shimada, ela viveu de idas e vindas na relação com a espiritualidade. Ano passado, no começo do ano passado, papai chamou Shimada de volta. Desta vez, papai não esperou eu sentir falta e retornar. Eu fui chamada a retornar. E não sou a única que está recebendo esse chamado. Nós chegamos no momento da civilização humana onde a manifestação direta e reta da verdade vai acontecer. A verdade, ela vai se manifestar, revelando tudo que está oculto, desmascarando, desmontando mentiras, fraudes, golpes, enganos, ilusões. A continuidade da civilização humana depende disso. As futuras gerações dependem disso. E os mais jovens dependem disso. Se os adultos já parecem órfãos, perdendo a capacidade de decidir qual caminho escolher, quem dirá os mais jovens? Eles são mais órfãos ainda. Vocês desculpam o alarme do WhatsApp, que agora eu não posso baixar, porque se eu mexer nesses botões do lado vai alterar aqui a gravação, né? Mas a minha irmã resolveu, ela nunca me responde, ela me deixa no vácuo. Aí quando eu tô gravando ela resolve responder. Irmãs, isso atrapalha, né, o raciocínio, mas bom. O ser humano naturalmente, ele já é predisposto ao que é mais fácil. Normalmente, o que é mais fácil tem estreita relação com o animal bípede e com o ego. Nossa parte instintiva sempre procura o atalho. Vídeo Chapeuzinho Vermelho, né? O animal não gosta de processo nenhum. Ele não respeita o broto que está surgindo, ele pisa. A essência, que é quem somos de fato, ela tem outra compreensão. E essa compreensão, ela não vem para o nosso consciente porque nós permitimos que o animal sepulte quem somos de fato lá no nosso mais profundo. É nessas horas que papai chama seus filhos para se voltar para ele.
E aí, o que acontece? Eu conheço muitas pessoas que têm a sua crença num santo, numa santa, numa entidade, num orixá, em anjos, em mentores, em guias, em animais do poder e por aí vai. Mas essas pessoas, elas não querem mais estar dentro de uma religião. Elas já sofreram algum tipo de decepção grave em alguma religião. E elas sentem falta. Só que elas não querem retornar para as instituições onde elas aprenderam a se relacionar com a espiritualidade, mas ao mesmo tempo elas querem voltar a se relacionar com a espiritualidade, só que elas não sabem como sem uma religião. Se vocês prestar atenção, muitas vezes aqui eu falo de liberdade, de apego, de desapego, de desaprender, de desconstruir. Este é o ponto. Há uma dependência em discursos puramente humanos, não é? É, por exemplo, se alguma crença condena a idolatria aos ídolos, né? Algo que eu ouvi por muitos anos, assim, na minha infância, naquele duelo entre católicos e evangélicos. Hoje em dia, nós vemos idolatria a pessoas. Celebridades são os novos ídolos. Aliás, eles são chamados de ídolos, né? Hoje em dia, se idolatra, se venera pessoas. O mesmo se dá em igrejas, em casas, em templos, em diversas religiões. Por quê? Porque é dessa forma que os líderes aparecem, como se fossem divindades. Eles são tão humanos como qualquer um de nós. Tanto é que, graças a eles, nenhum de nós quer retornar mais àquele padrão, aquele condicionamento, onde até a nossa intimidade deve ser confessada. Nem a nossa liberdade podemos usufruir, nem nossas escolhas podemos fazer em paz. Ao mesmo tempo, é impressionante a quantidade de pessoas que, além de chegarem com essa pose de divindade, como se fosse assim, o escolhido, o ungido, o dono da verdade, quando abre a boca para falar, é só desgraça. Desgraça a nível apocalíptico, tipo assim, para onde que vai a tua esperança, a tua perspectiva, o sentido da vida, quando pessoas que se dizem trabalhar e serem usadas pela espiritualidade, que são até populares, falando todo dia, constantemente, o tempo todo,
do que é ruim, do que é desgraça. Vocês sabem muito bem o que acontece com a mente de uma pessoa que é bombardeada o tempo todo daquilo que é negativo, daquilo que é ruim. E isso tudo não é nada diferente do que o poder oculto faz. Todo o trabalho do poder do oculto é manter as pessoas sem perspectiva, sem esperança, doentes, sem conseguir progredir. Porque todo o nosso fracasso, todas as nossas derrotas, todas as nossas doenças, todos os nossos sofrimentos gera lucros para o poder oculto. É como se o tabernáculo de papai, que é este planeta, este lindo e maravilhoso jardim do Éden, ele tivesse se transformado numa fazenda onde o gado somos nós. Então, papai disse, você não vai tomar banho agora, você vai gravar um vídeo, você vai dizer para os meus filhos, se voltem para mim. Não é para uma religião, não é para uma ideia, não é para um conceito, mas para ele, sem culpa, sem medo. Assim como seu pastor, seu reverendo, seu padre, seu bispo, seja lá quem for, sua mãe de santo, seu pai de santo, eles podem se comunicar diretamente com a espiritualidade, vocês também podem, mas vocês podem se comunicar diretamente com o poder absoluto que é papai. Não precisa pegar um telefone vermelho não, tá? Não precisa fazer sinal de fumaça. Não precisa fazer um ritual. Basta você ir para um lugar reservado, você com você, e deixar tudo que você sente fluir e direcionar o teu consciente, o teu foco, o teu aqui e agora a ele. Não importa que você não saiba quem ele é, o que ele é, onde ele está dentro de você. Ele está dentro de você através da centelha. Sabe por que a fé é do tamanho de um grão de mostarda move montanhas? É como se a centelha ela fosse do tamanho de um grão de mostarda. Só que a manifestação dela dessa centelha, ela não tem limites. O único limite é você. Sabe por quê? Porque ela está dentro de você. Eu não sei para que religião ir. Eu não sei qual caminho seguir. Eu não sei que ideia. Eu me apego, eu me seguro. Se segure na tua fé. Volta a usar o lado direito do cérebro, onde está a intuição. Usa a tua intuição. Todo mundo está sendo condicionado a ficar ativando só o lado esquerdo e reprimir, bloquear o lado direito. O lado direito está na intuição, e a intuição, ela permite você abrir vários canais onde é possível você se conectar com a espiritualidade. Não importa se tem sabichão aí, sabe tudo, o sabão que diz
Não, não funciona assim. Não, quem é você para achar que pode falar com o Criador de todas as coisas? Não, todo mundo precisa de religião, porque está escrito na Bíblia que todos têm que congregar. Tem nada. Você não quer mais frequentar lugar nenhum porque você não quer fazer parte de um corpo corrompido, porque é isso que aquele lugar que você se frequentava, aquele lugar que você frequentava se tornou um corpo corrompido, onde a cabeça faz tempo que não é Jesus, faz tempo que não é Deus, faz tempo que não é Buda, faz tempo que não é Maomé, faz tempo que não é muita gente. São homens tão falhos quanto nós, homens mortais assim como nós. A nossa eternidade não está nesse corpo. A nossa eternidade não depende de nada deste mundo, principalmente de homens. Não é à toa que está escrito: maldito o homem que confia no homem. É do seu jeito. Até na Bíblia está escrito para fazer o teu culto pessoal. Você sabe o que é teu culto pessoal? É do seu jeito, você e papai. Ele é um pai amoroso, ele é compreensivo, ele é a fonte das virtudes. Como que ele não vai te compreender? Como ele não vai entender a tua linguagem, a tua expressão? Ele vê a tua intenção. Se você chegar diante dele do seu jeito, como você entende que vai agradar ele, ele está vendo a tua intenção e ele vai receber. Mas se volta para a tua espiritualidade. Tá difícil de confiar em qualquer pessoa hoje em dia, não tá? Como é horrível andar pelas ruas, olhar para as pessoas, desconfiar de todo mundo, ter medo de todo mundo. Hoje em dia, o mal não tem mais face. O mau caratismo não tem mais face. Eu vou contar um episódio para vocês que aconteceu ontem à noite. Havia um senhorzinho idoso que ele ia muito na loja do meu filho. E algumas vezes que ele ia lá, eu estava lá. A primeira vez que eu vi esse senhor, ele olhou para mim e se dirigiu para o meu filho e disse: é ela mesmo. Você lembra de mim? Ele frequentava a igreja onde eu tinha sido criada. E lógico, eu não conseguia lembrar dele, porque ele deveria ser muito diferente do que ele é agora. Agora ele é bem idoso. Um senhor que eu acho que tem o quê? 89 anos. Então eu não consigo lembrar do rosto dele, mas ele dizia que me conhecia minha mãe, e a primeira vez que ele entrou na loja e conheceu meu filho, ele disse: você parece uma moça, você é filha daquela moça japonesa que frequentava essa igreja, não sei o quê. Quando eu revi ele, né, depois de tantos anos ali na loja do meu filho, ele se lembrou de mim
E ele sempre aparecia lá para sentar um pouco, pôr o celular para carregar e pedir para o meu filho arrumar alguma configuração no celular, porque ele não manjava nada. Ao mesmo tempo que ele parecia tão frágil, ele tinha uma postura meio que autoritária, firme. Eu nunca soube definir. Pois bem, ontem à noite, esse senhorzinho idoso, ele matou a cuidadora dele a facadas. Eu fiquei sem entender, porque aquele idoso, muito idoso, que parecia tão frágil, ele tem uma dificuldade para andar, ele parece cansar com tanta facilidade. Como assim ele conseguiu matar uma mulher a facadas? E a mulher que cuidava dele. Eu, pelo menos, eu não sou uma pessoa que quando eu olho para alguém, eu fico procurando o mal nela. É como a mensagem da semana. Se você vê o mal para todo lado, você vai se cruzar com o mal em algum momento. Se você vê o mal para todo lado, você também está gerando mal. Por quê? Porque você está alimentando-se do mal que você fica se focando. Eu nunca vi ele com essa lente. Eu não vejo as pessoas assim. Eu não julgo. Eu não quero saber se é negro, se é branco, se é baixo, se é alto, se é idoso, se é jovem, se é LGBT, se é evangélico, se é macumbeiro. Não, não importa. São todos seres humanos. É o mesmo olhar para todos, sem distinção. Mas aquela pessoa que parecia frágil, limitada, ela matou alguém. Não tem como saber hoje em dia quem é verdadeiro, quem é sincero, quem é honesto, quem é mau caráter, quem é capaz de uma maldade, quem é capaz de uma bondade, se é que isso existe. Não dá mais. Por quê? Tá todo mundo tão bem disfarçado assim? Não. Eu anotei, eu fiz uma anotação enquanto eu estava na loja, me veio esse pensamento enquanto eu não estava conseguindo me aterrar, né? Mesmo na loja, mesmo com o barulho de trânsito, moto com escapamento alto, entre e sai de pessoas, eu não conseguia, né? E aí me veio isso e eu anotei. Existe um grupo de pessoas que acredita demais em tudo e existe um grupo que debocha de tudo. Então, ao mesmo tempo que tem aqueles crédulos excessivos, acreditam em tudo, até em 4 dias de apagão, tem aqueles que zombam de tudo, até daquilo que eles deveriam prestar atenção, né? Nenhum desses dois grupos questiona nada. Os questionadores são um grupo à parte e pequeno. São poucas as pessoas que questionam tudo. O dualismo condiciona as pessoas
a acreditar em extremos, não em opostos. Os extremos é como sinônimos. Os extremos são como antônimos. Deixa eu pesquisar. Me perdi no raciocínio. Eu sempre confundo esse negócio. Isso. Os sinônimos são as palavras que possuem o mesmo significado ou um significado aproximado, né? Os opostos são sinônimos. Os extremos que surgiram com o dualismo, eles são antônimos. Tem um significado inverso, entendeu? É tipo... esse conceito de bem e mal, frio e quente, branco, preto, isso é extremos. Os opostos, eles, embora opostos, eles não se separam, eles se integram. Só que quando a mente foi condicionada a acreditar em extremos, no dualismo, os opostos, eles foram separados. Para que os opostos voltem a se integrar, como aquele símbolo do yin e yang, é só através da espiritualidade. Não tem outro modo. Mas eu estou falando de espiritualidade, eu não estou falando de religião, de crença, de filosofia, espiritualidade. A relação com a espiritualidade é pessoal. É puramente pessoal. Lembra que não existe receita de bolo? Eu não posso chegar aqui e dizer para vocês como é que vocês devem se relacionar com o papai. É do jeito de cada um. Ele fez vocês assim como vocês são. O hino deste canal, a música oficial deste canal, que fez esse canal ter tantos inscritos, a música, o videoclipe, outra vez, ele está dizendo para todos vocês: Deus te ama assim como tu és. Você não tem que fazer sacrifício, você não tem que fazer ritual, você não tem que raspar nada, você não tem que andar de joelho não sei quantos quilômetros. Não. Você tem que se comunicar com Ele. O maior salto de fé que você pode dar na tua vida é se comunicar com algo ou alguém que você não tem a mínima ideia como é. Independente do que você acha que ele seja. Que seja o universo, que seja a vida, que seja o teu caminho, que seja a verdade que te liberta, que seja a natureza, não importa. Como você entende que ele é, assim será. Vamos ver até que enfim, qual é essas mensagens aqui nas gotinhas de luz? Ó, são 2 mensagens e 2 confirmações, assim como na mensagem da semana.
elas saíram no mesmo momento que a mensagem da semana. A primeira fala sobre o véu de Maia. Você sabe o que é o véu de Maia? É como se fosse um véu que te impede de ver além de onde os dois olhos podem enxergar. Há apenas um véu de ignorância que nos separa de nós mesmos, o véu de Maia. Pesquisem véu de Maia para que vocês possam processar esse conceito de acordo com o entendimento de cada um, tá? Até isso é bíblico. De acordo com o entendimento de cada um. Pesquisem. Véu de Maia. Este véu é só um. Não é 7, não é 1000, é um. É um véu de ignorância que nos separa de nós mesmos. É o véu que faz com que o inconsciente seja inacessível e que torna o consciente só a pontinha do iceberg, que é uma mente toda repleta de potencial e capacidade. Entendem a necessidade da jornada de autoconhecimento? Você tem que conhecer este animal, você tem que distinguir este animal de quem você é de fato, ou seja, a essência. Você tem que compreender qual é o papel da essência. Ela viaja eras, mundos, carregando o que consigo? A centelha e o fragmento da sabedoria. A essência, ela tem uma missão, é por isso que eu falo tanto de propósito. Em algum momento da história da civilização humana, em algum momento no processo evolutivo, que eu sei muito bem qual que é, o funcionamento da mente se alterou. O tempo vai passando, o inconsciente, a escuridão do inconsciente está dominando a mente a ponto das pessoas não saberem a diferença de um procedimento estético, uma inteligência artificial ou de velhice. Exemplo, Jim Carrey. E o Jim Carrey, ele foi trocado, clonado no Globo de Ouro. Não, ninguém vê a diferença de velhice, de procedimento estético, de muito tempo usando barba, quando tira, o efeito que faz, nem de inteligência artificial. Mas todo mundo quer ser o dono da verdade. Possuindo o véu de Maia. A confirmação dessa mensagem, a entrega a Deus. Deus não pode ser imposto. E sim, a nossa entrega é uma doação espontânea. Lembra quando eu respondi, por que Deus permite guerra, fome e doenças? Se Deus ele não pode ser imposto, ele não será imposto em absolutamente nada. As escolhas serão respeitadas. Então ele não tem nada a ver com isso que acontece no mundo, porque tudo que ele fez é muito bom. Meu ouvido está apitando direto e é os dois, né? Deus não pode ser imposto. A tua relação com ele tem que ser uma doação espontânea.
é uma entrega, é uma decisão sua. É por isso que eu uso o termo relação com a espiritualidade, relação com o papai. É espontâneo, é de livre e espontânea vontade. Como é num relacionamento, ninguém obriga ninguém a ficar junto. As pessoas ficam juntas porque querem, ou porque uma quer, né? Com o papai não é assim. Ele tá ali. Como já foi dito, eu não sei se foi no vídeo dos frutos da carne, dos frutos do espírito, ou foi um vídeo anterior. Ah, não. Foi o Salmo, acho que 57. Eu esmiucei um capítulo, um salmo que foi ordenado que eu fizesse esse tema. E ali menciona o quê? Papai, ele tá o tempo todo com os ouvidos abertos, bem atentos ao seu chamado. Ele te chama, ele sempre está com o braço aberto para você. A questão é quando você vai se voltar para ele. Eu não estou falando de nenhum avatar. Eu estou falando do absoluto, da fonte original, daquele que Yeshua disse: amai a Deus sobre todas as coisas. Todas é tudo. Importância da sabedoria. Parece que essas mensagens, elas saíram lá no domingo para confirmarem tudo que eu falei até aqui. Isso é espiritualidade. Ela é onipresente. Ela está no passado, no presente e no futuro. Importância da sabedoria. Se os homens compreendessem mais, julgariam menos. De manhã, quando eu acordei, eu fui fazer minha prece de agradecimento, porque graças a Deus eu despertei mais um dia, né? Eu tive é como se fosse uma visão. Algumas pessoas vêm aqui no canal, elas assistem a uns minutos e elas vão para outros canais. No pensamento delas, elas estão falando horrores de mim, porque elas compreendem que eu estou indo contra a crença delas. Eu lamento por quem faz isso. Eu lamento. Qualquer pessoa que venha argumentar comigo com qualquer livro sagrado vai cair do pocotó, né? Não adianta vir em nome de nenhum avatar também. Se todos os avatares, eles buscavam papai, que é a iluminação, os avatares não criaram essas religiões todas, não. Encara a verdade quem quer, né? Se a verdade que é a Bíblia ninguém quer encarar, vai encarar o quê? Mas para encarar é preciso sabedoria. O fragmento da sabedoria está preso no teu inconsciente. E aí, para você acessar o teu inconsciente sem o poder do alto, sem papai,
Qual é a tua verdade, então? Confirmação. Acreditar na divindade. Quantos realmente acreditariam se eu dissesse que são deuses despertantes? Hã? Quantos realmente acreditariam se eu dissesse que são deuses despertantes, ou seja, despertando? Vocês são deuses despertando, filhos do Criador, o que torna vocês co-criadores. Então, vocês têm direito legítimo, como uma herança de família, uma herança ancestral, de se comunicar com o pai de vocês. Eu me lembro na adolescência, eu tinha umas amigas que elas também foram criadas em igrejas, saíram, e elas diziam, nós somos deuses. E eu ficava muito reflexiva, porque eu pensava meio que assim, ai que petulância achar que nós somos deuses. Na verdade, ela estava certa, mas ela não tinha consciência do que ela dizia. Eis a diferença, né? Às vezes, e às vezes sempre, a maioria das pessoas comunicam informações. É muito fácil. Estudar sobre placa esmeralda, Helena Blavatsky, hermetismo, trimegício, sei lá como é o nome do rapaz, sabe? É muito fácil. Ler tudo que está aí, disponível no domínio público, para baixar em PDF, ler, estudar, memorizar, na verdade, né? Memorizar a informação, gravar o videozinho e dizer, olha o que eu sei. Eu domino as artes ocultas porque eu entendo de hermetismo, eu entendo de ocultismo, eu sei quem são todos os ocultistas, eu entendo tudo que Blavatsky fala, porque ela disse isso, ela disse aquilo outro, ela disse não sei o quê. Não, isso não é conhecimento, conhecimento é prática constante que leva ao hábito. Então, é fácil fazer isso, né? Agora, fala de espiritualidade usando o próprio raciocínio, a própria compreensão, sem influência externa, sem seguir ninguém, nem nada, com a própria vida. Fala. Não, né? Shimada alterou a voz pela primeira vez. Com quem? Com essa gente chata que fica vindo aqui, me xingando mentalmente, a nível assim de quase se formar uma sensação, um sentimento, uma sensação. Ai, professora, eu vou ter que te bloquear aqui um pouco, tá? Pronto. Você já perde a razão, você já prova que qualquer argumento teu tá errado quando você insulta qualquer crença. E a Shimada, ela sempre vai falar aqui de uma crença específica, assim. Vai. Porque vocês são petulantes. Vocês acham que só vocês vão ser salvos.
Vocês têm uma ideia bastante equivocada da salvação, do arrebatamento, né? Vocês são grandes colaboradores da distorção mental, do engano. Eu vou repetir. Eu conheço uma moça que a última vez que ela pisou numa igreja, ela ouviu uma profecia onde ela estava sendo condenada ao inferno. Hoje ela vive na rua e ninguém consegue tirar ela da rua nem das drogas. Sabe por quê? Ela diz para todo mundo até hoje: que diferença faz? Eu vou para o inferno? E quantas pessoas estão ouvindo o chamado, sentem falta da relação com o papai, e elas acham que elas precisam de uma religião para fazer isso. Não precisa. Não precisa. Muitas vezes você se fechou no teu quarto, você chorou escondido, e isso subiu como uma oração para papai. Ele viu você. Você não fazia parte de igreja nenhuma, de templo nenhum, de ritual nenhum. Você simplesmente lembrou dele e chorou. Ele não mudou. Ele nunca vai mudar. Até as religiões mudam, ficam modernas, né? Ele não muda nunca. Ele continua o mesmo para você. Ele continua te aceitando assim como você é. Mesmo quando muitos dizem que você não tem mais solução, que a tua vida não tem mais jeito, ele tá o tempo todo lá, com a mãozinha estendida, esperando você pegar na mão dele, para ele te guiar, para ele te orientar, como você sabe que ele faz. Não aceite que ninguém que defende nome de religião, livro sagrado, líder espiritual que é tão humano quanto qualquer um, faça você acreditar que você não tem direito a ter acesso a papai e às bem-aventuranças. Tá bom? Foi punk essa mensagem de hoje, não foi? A primeira vez que estimada sobe a voz, desde que ela começou a aparecer, não foi? Eu não me lembro de fazer isso, porque eu tô sentindo a minha garganta doendo, porque eu não subo a voz. Mas eu tô refletindo algo que eu tô vendo na espiritualidade, o mundo espiritual. Eu não posso usar o termo revoltada. O mundo espiritual não fica revoltado, não. Eles não manifestam coisas ruins. Mas eles estão observando sem poder fazer nada. Eles querem fazer alguma coisa. A civilização humana está caminhando para o fim. E não é do mundo, não. O mundo já acabou várias vezes, né? Até no suposto dilúvio o mundo acabou. Mas não teve um dilúvio, teve uma grande inundação, né? Ali parecia mesmo um fim de mundo. O planeta todo sofreu uma alteração. Ele vai fazer isso de novo. Graças a quem? Ao ser humano, né? Inconsequente, folgado, nem aí pra nada, acha que tá na casa da mãe Joana, não é? Pois bem, vai vir outro fim de mundo. Mesmo que
o mundo já tenha acabado para minha mãe e para o meu pai, que não estão mais nesse plano. Que não esteja, o mundo já tenha acabado para muitas pessoas lá no tempo da Covid, da pandemia. Não é o mundo, não é o planeta que vai acabar, tá? O mundo que vai acabar é a sociedade humana e sua estrutura. E veja bem, você está tão dependente do condicionamento dessa estrutura, você vai fazer o que quando ela cair? Pior, você vai fazer o que se o teu animal for dominante? Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Você tem que pegar de volta a direção desse veículo onde você está. Experimenta. Fala com teu pai que está no céu. Lembra que a tua mãe te falava quando você era bem pequenininho? Fala com o papai que está no céu. Papai do céu. Fala com o papai do céu. Experimenta. Faça a tua parte. Não seja que nem a geração canguru que fica esperando de boca aberta os pais fazerem tudo, resolverem tudo para eles. Não. Papai te capacitou. Papai te deu potencial. Papai te deu força e coragem. Vai, faz, acontece e envolve ele nas tuas questões. Tá bem? Então tá. Desculpa a alteração de voz. Para quem não gosta do meu conteúdo e interpreta que eu, como eu já li numa mensagem, sou o próprio anticristo. Eu sou a besta também, tá, gente? Que papai os abençoe grandemente e permita que os olhos de vocês enxerguem além de onde esses dois olhos podem ver, né? Continuem bem, continuem sendo bem. E para de ler notícias, por favor. Para de ler notícias. O que sempre foi assim, tá? O que vem de informação do outro lado do oceano para cá, vem tudo distorcido. A mídia, ela não está mais comprometida em trazer informação, a verdade dos fatos, não tá? Então, para de ver notícias. O título já avisa que você deve ignorar aquela notícia. O título já diz que você deve voltar os teus olhos para outro lado. Se ela for sensacionalista, se ela te causar um mal-estar, ignora. Se você não conhece alguém do outro lado do oceano para te dar, e alguém que seja imparcial, para te dar as informações reais dos acontecimentos, não vai pela notícia, não. Todos os setores da sociedade humana estão corrompidos. É simples assim. E ela foi abalada e ela vai começar a ruir. É isso. Tá bom? Foco em vocês, no dentro de vocês, na vida de vocês, na família de vocês. Deem mais valor para a família de vocês, tá bom? Se vocês não conseguirem ser as melhores pessoas que vocês podem ser para a família de vocês, vocês não vão ser para ninguém fora da família de vocês.
Vocês serão apenas personagens, tá? E é isso. Fique com o papai. E até o próximo vídeo. Beijos na alma.